Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conectando Histórias. Eu sou o professor Luciano e hoje vou apresentar para vocês os temas que trabalharemos durante esse período letivo. Lembrando que esses temas são referentes ao nono ano. Com certeza teremos outros assuntos a serem abordados e que não constam nesse roteiro. Esse será uma espécie de espinha dorsal das nossas atividades. Então pessoal, vamos lá. A gente vai iniciar com a revisão da Revolução Industrial e do imperialismo e neocolonialismo. A gente vai estudar esses dois temas porque eles são preponderantes para a gente entender o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que é o primeiro assunto que a gente estudaria no nono ano. Tá? Então, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, que inicia logo depois da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, ela inicia em 1917, a Primeira Guerra Mundial termina em 1918, então são praticamente simultâneos. A Revolução Russa é importante a gente estudar, porque ela vai transformar, vai ser a primeira experiência socialista, que nós já estudamos também, capitalismo e socialismo, primeira experiência socialista no mundo. Aqui no Brasil, a gente vai iniciar nossos estudos pelo início da República no Brasil. Vimos ano passado a proclamação da República, esse ano vamos ver como é que foram os primeiros 30 anos, um pouquinho mais, 40 anos talvez, da República aqui no Brasil, né? Vamos estudar a crise de 1929 e a ascensão do totalitarismo, dos movimentos totalitários. Então a crise de 1929 foi a primeira crise do sistema capitalista, e como que essa crise levou, então, à ascensão dos movimentos totalitários, principalmente na Europa, mas não só na Europa, em boa parte dos países do mundo. Vamos ver também a Revolução de 1930. Vimos o início da República no Brasil, né, até 1930, os governos até 1930, e vamos ver, então, essa Revolução de 1930 que tem início no Rio Grande do Sul, com Getúlio Vargas, né, derrubando o presidente, então assumindo, não deixando o presidente eleito assumir o governo do Brasil, e inicia então a Era Vargas, que é o nosso próximo conteúdo. A Era Vargas, então, de 1930 até 1954, com as suas peculiaridades em cada um dos períodos, um pequeno intervalo ali na década de 1940. Vamos ver como é que foi esse governo, esse período, né, da história do Brasil. Voltando para a história mais geral, Segunda Guerra Mundial. Vamos ver como é que estava o mundo nesse cenário aí, que vem a partir da crise de 1929 e a ascensão dos regimes totalitários. Depois da Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos e União Soviética saindo como os grandes vencedores dessa guerra, as duas potências hegemônicas, disputando aí sim a hegemonia, para saber qual delas que se sobreporia e sobreporia o seu modo de produção, capitalista ou socialista, ao resto do mundo. Vamos ver o golpe de 1964 e a ditadura militar no Brasil. Que interferência a Guerra Fria teve nesse golpe de 1964, como é que o golpe se insere nesse contexto de Guerra Fria, e a ditadura no Brasil e a América Latina a partir da metade do século XX. Quer dizer, como é que os países aqui latino-americanos estavam se organizando e como que essa organização se inseria também nesse contexto de Guerra Fria. Vimos lá no início, ou revimos, né, o neocolonialismo e imperialismo na África e na Ásia. Agora vamos ver a descolonização da África e da Ásia. Como é que essa descolonização ocorreu e quais as consequências deixadas para os países africanos e asiáticos. Globalização e neoliberalismo após o fim da União Soviética, então, como é que se dá esse processo de globalização e a ascensão do neoliberalismo no mundo todo, praticamente. Vamos ver o Brasil após a redemocratização, como é que ficou essa questão, então, depois de 1985, com os governos de Sarney até Temer entrando no governo Bolsonaro, né, as características de cada um deles. E, por último, o mundo no século XXI. Como é que, depois ali dos anos 2000, como é que a sociedade se organiza.
Então, gente, esses são os conteúdos que a gente vai ver no nono ano. Né? E esse vídeo, ele integra, é uma atividade que integra o curso de criação de videoaulas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Valeu, um abraço.